O carrinho de compras tombou com um estrondo metálico que ecoou por todo o corredor do supermercado. Latas rolaram pelo chão encerado e um pacote de arroz se rompeu, espalhando grãos brancos como neve suja. Helena sentiu o sangue subir ao rosto enquanto se abaixava rapidamente, as mãos trêmulas tentando recolher tudo antes que alguém percebesse. Mas era tarde demais. O salto fino e vermelho surgiu em seu campo de visão, parando a centímetros dos grãos de arroz. Helena ergueu os olhos lentamente e encontrou o olhar gelado de Patrícia Almeida, a mulher mais rica do bairro, com seus óculos escuros, Prada empurrados para cima da cabeça e uma expressão de nojo absoluto estampada no rosto perfeitamente maquiado. O que Helena não imaginava era que em menos de 2 horas aquela mesma mulher que a olhava com tanto desprezo estaria implorando por sua ajuda, revelando um segredo que mudaria ambas as vidas para sempre. Antes de continuar, se inscreve aqui no canal para receber sempre histórias emocionantes e especiais como essa. Agora vamos conhecer a história completa de Helena e Patrícia. Helena Ferreira tinha 32 anos, mas as rugas ao redor dos olhos e a curvatura permanente nas costas faziam parecer que carregava pelo menos 10 a mais. Seus cabelos castanhos estavam sempre presos em um coque apertado, revelando têmporas grisalhas que ela não tinha tempo nem dinheiro para esconder. As mãos ásperas e avermelhadas de tanto esfregar pisos e paredes contavam a história de uma vida dedicada ao trabalho doméstico. Acordava todos os dias às 4:30 da manhã, quando o céu ainda estava escuro e as ruas vazias do bairro Jardim das Acácias mal começavam a despertar. A rotina era sempre a mesma. Preparava o café simples para Lucas, seu filho de 9 anos, que ainda dormia enrolado no cobertor fino, na única cama do pequeno quarto que dividiam. O apartamento de 2 cômodos ficava nos fundos de um prédio antigo, com paredes descascadas e infiltração no teto que formava manchas marrons de mofo. Helena olhava para o filho dormindo e sentia o peito apertar. Ele merecia tanto mais do que aquilo. Às 5:15, Helena já estava na rua caminhando os 20 minutos até o ponto de ônibus. Não tinha dinheiro para pegar 2 ônibus, então parte do trajeto era sempre a pé, mesmo quando chovia. Suas 3 clientes fixas ficavam todas no residencial Lago Azul, o condomínio de luxo onde morava a elite da cidade. Casas enormes com jardins impecáveis, piscinas reluzentes e garagens que abrigavam carros que custavam mais do que Helena ganharia em toda a sua vida. A primeira casa era da Dona Marisa, uma senhora viúva de 70 anos que a tratava com gentileza, sempre oferecendo café e, às vezes, deixava sobras de comida. A segunda pertencia ao casal Santos, ambos médicos que mal estavam em casa e deixavam instruções em bilhetes colados na geladeira. A terceira casa era a de Patrícia Almeida. Patrícia tinha 28 anos e era casada com Ricardo Almeida, herdeiro de uma rede de concessionárias de carros de luxo. Ela não trabalhava. Passava os dias entre academias de ginástica caras, salões de beleza e almoços intermináveis com as amigas igualmente ociosas. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas nunca parecia satisfeita. Seus olhos claros, quase transparentes, sempre carregavam uma frieza que fazia Helena se sentir menor do que já era. Toda terça e quinta-feira, Helena chegava à mansão de Patrícia às 2 da tarde. A casa tinha 3 andares, 6 quartos, uma piscina aquecida e um closet maior que o apartamento inteiro de Helena. Mas o que mais machucava não era o tamanho da casa ou a ostentação dos objetos. Era a maneira como Patrícia a tratava. Nunca a chamava pelo nome. Era sempre você dito com desdém, ou simplesmente estalava os dedos quando queria algo. Helena precisava usar uniforme, mas não qualquer uniforme. Patrícia exigia que fosse cinza, da cor mais sem graça possível, e que Helena mantivesse os cabelos totalmente cobertos por uma touca. Dizia que era por higiene, mas Helena sabia que era para não precisar olhar para ela como um ser humano. Naquele sábado de novembro, Helena não estava trabalhando, mas precisava fazer compras para a semana. O mercado do bairro era mais caro, mas era tudo o que podia pagar. Calculava cada real, comparava preços, pegava sempre as marcas mais baratas. Seu carrinho tinha o básico: arroz, feijão, macarrão, alguns legumes, um pacote de frango. Nada de supérfluo, nada de guloseimas para Lucas, embora ele nunca reclamasse.
Foi no corredor de cereais que aconteceu. Helena estava distraída, verificando o preço do arroz na prateleira de baixo, quando não percebeu que seu carrinho estava no meio do caminho. O toque brusco a fez se desequilibrar, e o carrinho tombou com aquele barulho terrível que parecia amplificado no silêncio relativo do supermercado. Patrícia estava deslumbrante, como sempre. Vestido branco justo, salto alto vermelho, bolsa de grife pendurada no braço. Seus cabelos loiros caíam em ondas perfeitas sobre os ombros, e o perfume caro invadia o ar ao redor. Mas a expressão no rosto era de puro veneno. Você não olha por onde anda. A voz ecoou alta, chamando a atenção de outros clientes que começaram a olhar. É por isso que gente como você vive na miséria. Não tem educação, não tem noção de espaço. Olha a sujeira que fez. Helena sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Abaixou-se rapidamente, juntando as latas com as mãos trêmulas. Desculpa, dona Patrícia. Eu não vi, eu estava só... Não quero suas desculpas patéticas. Patrícia deu um passo para trás, como se Helena fosse contagiosa. Você trabalha na minha casa e nem assim aprende a ter um mínimo de decência? Aliás, depois dessa, acho melhor você nem aparecer na terça-feira. Vou contratar outra pessoa. Alguém que saiba se comportar em público. O chão pareceu se abrir sob os pés de Helena. Aquele trabalho representava 1/3 de sua renda mensal. Sem ele, não conseguiria pagar o aluguel. Não conseguiria comprar comida suficiente. Por favor, dona Patrícia, eu preciso desse trabalho. Meu filho, não me interessa seus problemas familiares. Patrícia virou-se jogando os cabelos para trás. Você é demitida. E se eu fosse você, aprenderia a não atrapalhar a vida dos outros. As pessoas ao redor observavam em silêncio. Alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Mas ninguém disse nada. Ninguém interferiu. Helena terminou de recolher suas compras com o rosto em chamas de humilhação, empurrou o carrinho torto até o caixa e pagou com as notas amassadas que tirou do fundo da bolsa velha. O caminho de volta para casa foi uma névoa de lágrimas e desespero. Como contaria para Lucas? Como pagariam as contas? Helena tinha economias para talvez 2 meses, se tivesse muita sorte, e cortasse tudo o que fosse possível cortar. Mas e depois? Naquela noite, deitada na cama ao lado do filho que dormia tranquilamente, Helena olhou para o teto manchado e permitiu-se chorar em silêncio. Lembrou-se de quando tinha 17 anos e descobriu que estava grávida. O pai de Lucas, um rapaz de 20 anos que conhecera em uma festa, desapareceu assim que soube da gravidez. Nunca mais o viu. Nunca recebeu R$ 1 de pensão. Sua própria mãe, uma mulher rígida e religiosa, a expulsou de casa. Disse que Helena tinha trazido vergonha para a família, que era uma perdida, uma pecadora. Helena tentou continuar os estudos enquanto a barriga crescia, mas os olhares de julgamento na escola eram demais. Abandonou no 2º ano do ensino médio. Nunca mais voltou. Lucas nasceu em um hospital público, em um parto difícil que durou 18 horas. Quando colocaram aquele bebê minúsculo em seus braços, Helena jurou que daria a ele tudo o que nunca teve. Amor incondicional, presença, proteção. Mesmo que isso significasse trabalhar até os ossos doíam e a exaustão era uma companheira constante. Começou como babá, depois empregada doméstica, depois faxineira. Foi subindo e descendo empregos conforme as necessidades das patroas mudavam. Algumas foram gentis, a maioria indiferente, algumas cruéis. Mas nenhuma tinha sido tão deliberadamente má quanto Patrícia. Helena não entendia por que uma mulher que tinha tudo precisava humilhar quem não tinha nada. Que tipo de vazio dentro de alguém precisava ser preenchido com a dor alheia? Nas semanas seguintes, Helena dobrou turnos, pegou trabalhos extras de limpeza pesada em escritórios à noite, qualquer coisa para compensar a perda da renda. Via Lucas apenas algumas horas por dia. O menino, percebendo a angústia da mãe mesmo sem entender completamente, começou a fazer seus próprios lanches, a tentar ajudar como podia. Foi em uma manhã chuvosa de dezembro que Helena recebeu uma ligação inesperada. O número era desconhecido. Alô? Helena? A voz era da dona Marisa, a senhora viúva. Querida, estou ligando porque Patrícia Almeida está procurando por você. Ela me ligou pedindo seu número, disse que é urgente. Helena sentiu o estômago revirar. Por quê?
Ela me demitiu. Eu sei, querida. Mas ela pareceu desesperada. Disse que precisa falar com você. Acho que você deveria ligar. Helena anotou o número com a mão tremendo. O que Patrícia poderia querer? Humilhá-la mais um pouco? Esfregar na cara como havia arranjado uma faxineira melhor? Demorou 3 dias para juntar coragem e ligar. A voz de Patrícia do outro lado da linha era diferente. Ainda havia arrogância, mas havia também algo que Helena nunca esperaria ouvir ali. Medo. Preciso que você volte. Terça e quinta, como antes. Pagarei o dobro. Helena ficou em silêncio, processando. Por quê? A senhora disse que eu estava demitida. Houve uma pausa longa. Eu cometi um erro. Preciso de alguém de confiança. De confiança? Helena sentiu a raiva borbulhando. A senhora me humilhou em público, me demitiu na frente de estranhos e agora quer que eu volte? Vou triplicar seu pagamento. A voz de Patrícia tremeu levemente. Por favor. Aquele por favor soou tão estranho vindo daquela boca que Helena quase não reconheceu. Mas dinheiro era dinheiro, e 3 vezes o salário significava poder pagar as contas atrasadas e talvez até comprar um tênis novo para Lucas. Está bem, volto na terça. Mas antes de continuar e descobrir o desfecho dessa história emocionante, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Você já foi humilhado injustamente por alguém e depois essa pessoa precisou de você? Como você reagiu? Me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que vou marcar seu comentário com um coração especial. Agora sim, vamos voltar para a nossa história. Quando Helena chegou à mansão na terça-feira seguinte, algo estava diferente. A casa, normalmente impecável, tinha sinais de desleixo. Alguns pratos na pia da cozinha, uma pilha de correspondências sem abrir, toalhas jogadas no banheiro. Patrícia estava sentada na sala, usando moletom e sem maquiagem, o que era chocante por si só. Comece pela cozinha. A voz era baixa, sem a costumeira autoridade cortante. Helena trabalhou em silêncio durante horas. Patrícia desapareceu para algum lugar da casa e Helena não a viu mais até o final do dia. Quando foi embora, recebeu o pagamento em dinheiro vivo, em um envelope grosso, triplo como prometido. As semanas passaram e um padrão estranho se estabeleceu. Patrícia quase não falava com Helena, mas também não a tratava mais com o desprezo aberto de antes. Estava sempre distraída, olhando o celular ansiosamente, sobressaltando-se com qualquer barulho. Ricardo, o marido, parecia nunca estar em casa. Foi no início de janeiro que Helena notou algo definitivo. Patrícia estava grávida, a barriga ainda pequena, mas inconfundível sob as roupas largas que ela agora usava. E pelo jeito como Patrícia tentava esconder, apertando a roupa contra o corpo quando passava por espelhos, aquela gravidez não era motivo de celebração. Uma tarde, Helena estava limpando o quarto do casal quando ouviu vozes alteradas vindas do escritório. A porta estava entreaberta. Você não entende, Ricardo. Não posso ter esse bebê agora. A voz de Patrícia estava carregada de pânico. Não é minha decisão, Patrícia. A voz dele era fria, distante. Você fez suas escolhas. Agora lide com as consequências. Você não pode simplesmente me abandonar. Somos casados. No papel, apenas no papel. E você sabe exatamente por quê. Helena se afastou rapidamente, o coração acelerado. Não queria ouvir mais. Não queria se envolver, mas as palavras ecoavam em sua mente. O que significava aquilo? Nas semanas seguintes, a situação piorou visivelmente. Patrícia estava mais magra, exceto pela barriga que crescia. Tinha olheiras profundas e suas mãos tremiam. Ricardo não aparecia mais. Helena descobriu, através de comentários que ouviu da jardineira, que ele estava morando em um apartamento no centro da cidade. Um dia, enquanto limpava o banheiro, Helena encontrou caixas de medicamentos antidepressivos no armário. Estava tudo começando a fazer sentido. Patrícia não era apenas má por natureza. Ela estava profundamente infeliz, e sua crueldade era a única forma que conhecia de exercer algum controle sobre uma vida que estava desmoronando. Mas Helena se recusava a sentir pena. Não depois do que aconteceu no mercado. Não depois de anos sendo tratada como inferior. Fazia seu trabalho, recebia seu pagamento e ia embora.
Foi em uma quinta-feira chuvosa de fevereiro que tudo mudou. Helena chegou à mansão no horário habitual, mas algo estava errado. A porta da frente estava destrancada, entreaberta. Ela entrou com cuidado, chamando. Dona Patrícia? Um gemido fraco veio de cima. Helena subiu as escadas rapidamente e encontrou Patrícia caída no corredor do segundo andar, segurando a barriga agora grande, o rosto contorcido de dor. A água havia rompido e uma poça se formava ao redor dela no chão de mármore. Está acontecendo. Patrícia ofegava, lágrimas escorrendo pelo rosto. O bebê está vindo. Helena pegou o celular para chamar a ambulância, mas Patrícia agarrou seu braço com força surpreendente. Não, você não entende. Não pode. Ela gritou quando outra contração veio. Eles vão tirar meu bebê, vão me internar. O Ricardo, ele tem uma ordem judicial. Ele vai... Calma. Helena tentou se soltar. Eu preciso chamar ajuda. Você tem um filho. Você sabe como é. Por favor, não deixa eles levarem meu bebê. Helena ficou paralisada. Via desespero puro nos olhos de Patrícia, um desespero que conhecia intimamente. O desespero de uma mãe que teme perder seu filho. Tentou ligar para a ambulância de novo, mas não havia sinal. A tempestade lá fora tinha derrubado as linhas. O telefone fixo da casa estava mudo. Estava sozinha com uma mulher em trabalho de parto avançado. O treinamento de primeiros socorros que fizera anos atrás, quando tentou um emprego como cuidadora de idosos, voltou em flashes. Helena correu para pegar toalhas limpas, água fervida, tesoura esterilizada. Suas mãos trabalhavam no automático, enquanto sua mente gritava que ela não estava preparada para isso. Você precisa descer para um lugar mais confortável. Helena tentou ajudar Patrícia a se levantar, mas ela gritou de dor. Não consigo me mexer. Então Helena improvisou. Trouxe travesseiros, cobertores, montou um ninho ali mesmo no corredor frio. Patrícia agarrava sua mão com força brutal a cada contração, quebrando qualquer barreira que ainda existisse entre elas. Eu vou morrer. Patrícia chorava. Vou morrer e meu bebê vai morrer. E será tudo minha culpa. Você não vai morrer. Helena surpreendeu-se com a firmeza em sua própria voz. Eu estou aqui. Não vou deixar nada acontecer com você. E naquele momento, Helena percebeu que era verdade. Apesar de tudo, apesar da humilhação, apesar da crueldade, ela não conseguia deixar uma mulher e um bebê morrerem. Não era quem ela era. As horas seguintes foram as mais longas e intensas da vida de Helena. Patrícia empurrava, gritava, chorava. Helena limpava seu rosto, segurava sua mão, falava palavras de encorajamento. A tempestade lá fora rugia, e dentro da mansão luxuosa, duas mulheres lutavam juntas pela vida que estava tentando nascer. Quando o bebê finalmente emergiu, roxinho e silencioso, Helena sentiu o coração parar. Não podia ser. Limpou rapidamente as vias aéreas dele, massageou o peito minúsculo com dedos trêmulos. Ele não está respirando. Patrícia tentou se levantar. Meu bebê. Helena soprou suavemente no rosto do bebê, massageou mais, e de repente, um choro frágil encheu o ar. Um choro que cresceu até se tornar um berro saudável e forte. Ela envolveu o bebê em uma toalha limpa e macia e o colocou no peito de Patrícia. Lágrimas escorriam pelo rosto de ambas. Patrícia segurava seu filho com uma reverência que Helena nunca tinha visto nela, os dedos tremendo ao tocar o rostinho perfeito. Você salvou nossa vida. A voz de Patrícia era um sussurro rouco. Por quê? Depois de tudo que eu fiz. Helena limpou as próprias lágrimas e começou a limpar Patrícia, a torná-la confortável, a cuidar do cordão umbilical conforme se lembrava vagamente do procedimento. Porque toda criança merece ter uma mãe viva, e toda mãe merece ter a chance de amar seu filho. Patrícia olhou para ela, realmente olhou, talvez pela primeira vez, e algo se quebrou dentro dela. Os soluços vieram com força, anos de dor e solidão e desespero jorrando para fora enquanto ela segurava o bebê contra o peito. A tempestade começou a passar. Helena conseguiu ligar para a ambulância, que chegou 20 minutos depois. Os paramédicos ficaram impressionados com o trabalho que ela havia feito. Patrícia se recusou a soltar a mão de Helena durante todo o trajeto até o hospital. Foi só no hospital
Enquanto Patrícia e o bebê eram examinados, que Helena teve um momento para processar o que havia acontecido. Estava sentada na sala de espera, as roupas manchadas, exausta até os ossos quando Ricardo Almeida apareceu. Ele era alto, de ombros largos, com o tipo de beleza que vinha de bons genes e melhores cirurgiões plásticos, mas havia algo cruel na linha de sua boca. Onde está minha esposa? Ele nem olhou para Helena direito. No quarto 305, mas antes que você entre lá, Helena se levantou plantando-se na frente dele. Ela acabou de passar pelo inferno. Seu filho é saudável e perfeito. Se você entrar naquele quarto e causar qualquer tipo de problema, eu mesma vou chamar a segurança. Ricardo piscou, surpreso pela ousadia daquela mulher pequena e visivelmente exausta. Quem você pensa que é? Sou a pessoa que salvou a vida da sua esposa e do seu filho hoje. E diferente de você, quando ela precisou, eu estava lá. Ele abriu a boca para replicar, mas fechou. Algo no olhar firme de Helena o fez recuar. Passou por ela e entrou no quarto. Helena não ficou para ver o que aconteceu. Estava cansada demais, emocional demais. Foi para casa de ônibus, abraçou Lucas com força até ele reclamar que ela estava o sufocando e desabou na cama. Acordou no dia seguinte com 23 chamadas perdidas de Patrícia. 23. Ligou de volta com o coração acelerado. Helena? A voz de Patrícia estava diferente. Mais suave, mais humana. Por favor, preciso falar com você. Pode vir ao hospital? Quando Helena chegou, encontrou Patrícia sentada na cama, o bebê dormindo tranquilamente ao seu lado. Mas o que a chocou foi ver Ricardo também ali, em pé ao lado da janela, com uma expressão sombria no rosto. Helena, sente-se, por favor. Patrícia indicou a cadeira ao lado da cama. Helena sentou com cautela, os olhos alternando entre os dois. Patrícia respirou fundo. Preciso te contar algo. Algo que explica tudo. O silêncio se estendeu, tenso e pesado. Então Patrícia começou a falar, e Helena ouviu uma história que nunca esperaria. Patrícia e Ricardo não tinham um casamento real. Era uma farsa cuidadosamente orquestrada. Ricardo era gay e estava em um relacionamento secreto com outro homem havia anos, mas a família dele, tradicional e rica, nunca aceitaria. Então ele fez um acordo com Patrícia, um casamento de fachada. Ela teria acesso à riqueza e ao status, ele manteria as aparências. Mas Patrícia cometeu um erro. Apaixonou-se por outro homem, engravidou. O pai do bebê era casado e a abandonou assim que soube da gravidez. Ricardo ficou furioso. Aquilo não fazia parte do acordo. Ameaçou divórcio, exposição pública, destruição de sua reputação. Patrícia entrou em depressão profunda. Pensou em aborto, mas não conseguiu. Pensou em adoção, mas a ideia a destroçava. Estava presa em uma vida de luxo superficial, mas profundamente vazia, e a gravidez expunha todas as rachaduras em sua fachada perfeita. E eu te tratei horrivelmente, porque projetei meu ódio por mim mesma em você. Patrícia secou as lágrimas. Você tinha algo que eu nunca tive, autenticidade. Você trabalhava honestamente, criava seu filho sozinha, tinha dignidade verdadeira. E eu não suportava olhar para isso porque me fazia perceber o quão vazia era minha vida. Helena ficou em silêncio, processando. Parte dela queria se levantar e sair. Parte dela queria gritar que riqueza não justificava crueldade. Mas outra parte, a parte que tinha segurado a mão de Patrícia durante as contrações, que tinha visto o amor absoluto em seus olhos quando pegou o bebê, essa parte entendia que dor é dor, independente da conta bancária. Eu não vou fingir que está tudo bem. Helena falou devagar. Você me machucou profundamente. Me humilhou quando eu já estava no chão. Mas ela olhou para o bebê dormindo. Eu também já estive tão desesperada que não sabia como agir. Quando descobri que estava grávida, eu estava apavorada. E às vezes, quando estamos com medo, machucamos quem não merece. Patrícia assentiu, fresca lágrimas caindo. Eu não mereço seu perdão. Não se trata de merecer. Helena se levantou. Se trata de escolher quem queremos ser. Você pode continuar sendo a pessoa que humilha os outros, ou pode ser a mãe que esse bebê precisa. A escolha é sua. Ela estava saindo quando Patrícia chamou. Helena, espera. Helena parou na porta.
Eu quero ser diferente. Quero que meu filho cresça conhecendo pessoas de verdade. Não apenas outras pessoas vazias como eu era. Você poderia me ensinar como ser uma mãe de verdade? Helena virou-se, estudando o rosto de Patrícia. Via sinceridade ali, e vulnerabilidade e esperança. Posso tentar. Nos meses seguintes, algo extraordinário aconteceu. Patrícia e Ricardo se divorciaram, mas de forma amigável. Ele assumiu publicamente sua sexualidade e se mudou com seu parceiro para São Paulo, onde começaram uma nova vida. Deixou para Patrícia a mansão e uma quantia generosa, mas Patrícia não queria mais aquela vida. Vendeu a mansão, doou metade do dinheiro para instituições de caridade e comprou uma casa menor, confortável, em um bairro de classe média. Uma casa com quintal onde seu filho poderia brincar, onde ela poderia ser apenas uma mãe, não uma rainha em uma torre de marfim. E ela contratou Helena, não como faxineira, mas como amiga e conselheira. Pagava-lhe um salário justo para ajudá-la a aprender a cuidar do bebê, a cozinhar refeições simples, a viver uma vida autêntica. Lucas e o filho de Patrícia, que ela nomeou Gabriel, cresceram juntos como irmãos. Patrícia também voltou a estudar. Fez faculdade de psicologia, especializando-se em ajudar mulheres em situações de abuso emocional e violência psicológica. Transformou sua dor em propósito. Helena, por sua vez, com o dinheiro extra e o apoio de Patrícia, conseguiu terminar o ensino médio. Depois fez um curso técnico de enfermagem. Descobriu que tinha talento natural para cuidar de pessoas e, naquele dia terrível, quando ajudou Gabriel a nascer, havia encontrado sua verdadeira vocação. Uma tarde, 2 anos depois daquele dia no supermercado, Helena e Patrícia estavam sentadas no quintal da nova casa, observando Lucas e Gabriel brincarem na piscina inflável. O sol batia morno em seus rostos e o cheiro de bolo assando na cozinha flutuava no ar. "Você já me perdoou?" Patrícia perguntou de repente. "De verdade?" Helena pensou por um longo momento. Perdoar não significa esquecer. Ainda me lembro de como me senti naquele dia. Pequena, humilhada, sem valor. Mas quando olho para você agora, não vejo mais a mulher que me machucou. Vejo uma mãe trabalhando duro para criar seu filho com amor. Vejo uma amiga. Então sim, acho que te perdoei. Patrícia limpou as lágrimas que brotaram. "Você é a pessoa mais forte que eu conheço." Helena sorriu. "Força não é sobre nunca cair. É sobre levantar toda vez que caímos." Naquele momento, Gabriel gritou, "Mamãe, olha!" e fez uma cambalhota desajeitada na água. Patrícia levantou-se num pulo, correndo para aplaudir e garantir que ele estava bem. Seu rosto iluminado com um amor genuíno que não tinha nada a ver com status ou aparências. Helena observou e sentiu o coração aquecer. Quem diria que daquela humilhação pública, daquele momento de dor absoluta, nasceria não apenas uma amizade improvável, mas também a chance para 2 mulheres se tornarem versões melhores de si mesmas. Ela pensou em todas as vezes que quisera revidar, gritar, humilhar Patrícia de volta quando teve a chance, mas tinha escolhido diferente. Tinha escolhido a empatia, mesmo quando era a última coisa que queria oferecer. E essa escolha havia mudado não apenas a vida de Patrícia e Gabriel, mas também a sua própria. Lucas saiu da piscina e correu até Helena, pingando água. "Mãe, a gente pode convidar o Gabriel para dormir em casa amanhã?" Helena olhou para Patrícia, que assentiu com entusiasmo. "Claro que pode, meu amor." Enquanto os meninos comemoravam e voltavam para a água, Patrícia se sentou ao lado de Helena novamente. "Sabe, ainda vou àquele supermercado às vezes. Passo pelo corredor de cereais e lembro de quem eu era naquele dia. E me sinto tão envergonhada. Não deveria." Helena tocou gentilmente seu braço. "Aquele dia foi horrível, mas também foi o começo de algo importante. Foi quando você tocou o fundo e percebeu que precisava mudar. Às vezes acho que foi o universo me punindo por tudo de ruim que fiz." Patrícia abraçou os joelhos. Entrar em trabalho de parto no meio de uma tempestade, com apenas a pessoa que mais machuquei por perto, parece justiça poética. Ou talvez, Helena refletiu, tenha sido o universo te dando exatamente o que você precisava. Alguém que entendesse sua dor porque já tinha passado pela mesma coisa. Alguém que pudesse ver além da sua raiva e encontrar a pessoa assustada embaixo. Nos anos seguintes,
a amizade entre as duas mulheres apenas se aprofundou. Helena se tornou enfermeira e passou a trabalhar em um hospital público, cuidando de mães de baixa renda durante partos difíceis. Cada vida que ajudava a trazer ao mundo, ela se lembrava daquele dia com Gabriel e sentia gratidão por ter sido colocada naquela situação impossível. Patrícia abriu um centro de apoio para mulheres em relacionamentos abusivos, oferecendo terapia gratuita, assistência jurídica e abrigo temporário. Usou sua própria história como testemunho de que era possível reconstruir a vida, independente do ponto de partida. Lucas cresceu e se tornou um jovem estudioso, com planos de cursar medicina. Nunca esqueceu as dificuldades que sua mãe enfrentou para criá-lo sozinha, e carregava isso como motivação para ajudar outras famílias em situação de vulnerabilidade. Gabriel, por sua vez, era uma criança doce e empática, que tratava todos com gentileza natural, reflexo direto da mãe transformada que Patrícia se tornara. Houve ainda momentos difíceis. Patrícia teve recaídas na depressão, dias em que mal conseguia sair da cama. Helena estava lá levando comida, cuidando de Gabriel, lembrando-a de que escuridão é temporária. Helena também teve suas crises, quando contas se acumulavam ou quando a exaustão do trabalho no hospital parecia demais. Patrícia retribuía o apoio, ajudando financeiramente quando necessário, mas sempre com discrição e respeito. 5 anos depois daquela quinta-feira memorável, Helena recebeu um convite especial. Patrícia estava fazendo uma palestra em uma conferência nacional sobre superação e transformação pessoal e queria que Helena estivesse presente. A palestra foi em um auditório enorme, lotado de pessoas. Patrícia subiu ao palco com Gabriel ao seu lado, já com 7 anos, segurando um microfone infantil. Patrícia começou contando sua história sem filtros. A vida vazia, o casamento falso, a crueldade gratuita, a depressão. Não poupou detalhes sobre suas falhas e seus erros. A plateia estava em silêncio absoluto, hipnotizada. Então ela chegou à parte do supermercado. Eu humilhei publicamente uma mulher que estava apenas tentando comprar comida para seu filho. Uma mulher que trabalhava para mim e que eu tratava como se fosse invisível. Eu a demiti ali mesmo, na frente de estranhos, porque minha própria miséria precisava de um alvo. Patrícia fez uma pausa, as lágrimas escorrendo livremente. E quando minha vida desmoronou completamente, quando entrei em trabalho de parto sozinha durante uma tempestade, sabe quem apareceu? Aquela mesma mulher. E ela tinha todo o direito de me deixar ali, de deixar o karma fazer seu trabalho. Mas ela não fez isso. Gabriel pegou o microfone. A tia Helena salvou minha vida. Ela salvou a mamãe também. Ela é minha heroína. A plateia explodiu em aplausos. Patrícia gesticulou para Helena, que estava sentada na primeira fila, para subir ao palco. Helena hesitou, mas o incentivo do público a empurrou para a frente. Quando as duas mulheres se abraçaram no palco, era impossível dizer onde terminava uma história e começava a outra. Ali estavam duas mães, 2 caminhos completamente diferentes, que se cruzaram no momento exato em que ambas mais precisavam. Helena pegou o microfone com mãos trêmulas. Eu não fiz nada de especial naquele dia. Fiz o que qualquer pessoa deveria fazer, ajudar alguém em necessidade. Mas o que Patrícia fez depois? Ela fez uma pausa, olhando para a amiga. Isso sim foi extraordinário. Ela teve a coragem de olhar para dentro de si mesma, reconhecer seus erros e mudar completamente. Isso é verdadeira força. As duas desceram do palco sob aplausos entusiasmados. Nos dias seguintes, a história viralizou nas redes sociais. Centenas de pessoas comentaram, compartilharam suas próprias experiências com humilhação, perdão e redenção. Um comentário em particular tocou profundamente ambas. Era de uma mulher chamada Sandra. Eu era a Patrícia. Tratava mal minha empregada doméstica porque minha vida era um inferno disfarçado de privilégio. Depois de ver essa história, pedi desculpas a ela. Começamos a conversar de verdade pela primeira vez em 3 anos. Descobri que temos muito mais em comum do que eu imaginava. Obrigada por me mostrarem que nunca é tarde para mudar. Helena leu o comentário em voz alta para Patrícia, enquanto tomava um café na cozinha da casa. Você viu quantas vidas sua coragem está tocando? Helena sorriu. Você transformou sua dor em luz para outras pessoas.
Patrícia segurou a mão da amiga sobre a mesa. Só consegui porque você me mostrou que era possível. Você me ensinou que gentileza não é fraqueza, que perdoar não significa aceitar o inaceitável. Você me ensinou a ser humana. Nós nos ensinamos isso mutuamente. Helena respondeu. Eu também aprendi com você. Aprendi que as pessoas podem mudar de verdade, que não devemos definir ninguém pelo seu pior momento. Gabriel entrou correndo na cozinha, seguido por Lucas. Mãe, mãe! Gabriel puxou a blusa de Patrícia. A professora pediu para contar na escola sobre pessoas que a gente admira. Posso contar sobre você e a tia Helena? Patrícia se ajoelhou para ficar na altura do filho. Claro que pode, meu amor. Mas não se esqueça de contar a parte em que a mamãe errou muito antes de acertar. É importante que as crianças saibam que todo mundo comete erros. E que dá para consertar os erros? Gabriel perguntou com seus olhos grandes e sinceros. Exatamente. Helena acariciou o cabelo do menino. Sempre dá para consertar, se a gente tiver coragem de tentar. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Helena e Patrícia ficaram na varanda observando as estrelas. O céu estava claro, sem nuvens, tão diferente daquela tempestade terrível de anos atrás. Você acha que as pessoas realmente acreditam que mudei? Patrícia perguntou baixinho. Ou acham que é só performance? Helena pensou antes de responder. Acho que não importa o que os outros pensam. O que importa é que Gabriel vai crescer com uma mãe presente, amorosa e real, que você acorda todo dia escolhendo ser melhor, que quando olha no espelho, você reconhece e gosta da pessoa que vê. E você? Patrícia virou-se para ela. Você me perdoou mesmo, ou ainda há uma parte de você que guarda ressentimento? Helena foi honesta. Às vezes, quando estou cansada ou frustrada, a memória daquele dia volta. E dói. Não vou mentir dizendo que desapareceu completamente. Mas então olho para quem você é agora, para a amizade que construímos, para nossos filhos brincando juntos, e percebo que aquela Patrícia e aquela Helena não existem mais. Nos tornamos pessoas diferentes, melhores pessoas. Patrícia completou. Pessoas mais completas. Helena corrigiu suavemente, porque carregamos tanto as cicatrizes quanto a cura. E isso nos torna mais compreensivas com as imperfeições dos outros. O silêncio que se seguiu era confortável, cheio de compreensão mútua. Duas mulheres que a sociedade dizia que nunca deveriam ser amigas, que vinham de mundos tão diferentes que mal deveriam se tocar, ali estavam conectadas pela experiência mais humana de todas, a capacidade de crescer através da dor. Anos mais tarde, quando Helena recebeu um prêmio de enfermeira do ano por seu trabalho com mães em situação de risco, Patrícia estava na primeira fila aplaudindo de pé. Quando Patrícia publicou um livro sobre sua jornada de transformação pessoal, que se tornou best-seller, Helena organizou o lançamento e assinou cada cópia ao lado da amiga. Lucas entrou para a faculdade de medicina com uma bolsa integral e, em seu discurso de agradecimento, mencionou tanto sua mãe quanto Patrícia como exemplos de resiliência. Gabriel cresceu sensível e consciente, escolhendo seguir a carreira de assistente social para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. E tudo porque, em um momento crucial, uma mulher escolheu a compaixão em vez da vingança. Escolheu ver a humanidade em quem a tinha desumanizado. E outra mulher escolheu a humildade em vez do orgulho, a mudança em vez da estagnação. O corredor daquele supermercado onde tudo começou eventualmente foi reformado. Os pisos foram trocados, as prateleiras reorganizadas. Mas se as paredes pudessem falar, contariam a história de um encontro que mudou duas vidas para sempre. Contariam que a humilhação daquele dia foi terrível, mas que dela brotou algo inesperado e belo. Porque às vezes a justiça não vem como punição, vem como transformação. E o verdadeiro poder não está em destruir quem nos machucou, mas em ajudá-los a se tornarem pessoas melhores, e no processo nos tornarmos melhores também. Helena nunca mais passou por aquele corredor de cereais sem lembrar. Mas o que sentia não era mais dor pura. Era uma mistura complexa de gratidão pela jornada, orgulho pela força que encontrou em si mesma e esperança renovada na capacidade humana de mudança genuína. Patrícia, por sua vez, tinha uma foto daquele supermercado guardada em sua carteira, não para se punir, mas para se lembrar. Nos dias em que a tentação de voltar aos velhos padrões de arrogância surgia,
Ela olhava aquela foto e se perguntava: quem você quer ser hoje? E a resposta era sempre a mesma: alguém que seu filho pudesse se orgulhar. Alguém que honrasse o sacrifício que Helena fez ao salvá-la quando não merecia ser salva. Alguém que entendesse que privilégio vem com responsabilidade e que tratar bem todas as pessoas não é bondade, é o mínimo esperado de qualquer ser humano decente. A história de Helena e Patrícia se tornou lenda local. Mães contavam para suas filhas. Professoras usavam como exemplo em aulas sobre empatia. Terapeutas citavam em sessões sobre perdão e reconciliação. Mas para as duas mulheres no centro dessa história, não era sobre virar lenda. Era sobre acordar todo dia e escolher conscientemente ser a versão mais gentil, mais verdadeira e mais corajosa de si mesmas. Era sobre construir uma amizade improvável que desafiava todas as expectativas sociais. Era sobre provar que nosso passado não define nosso futuro e que nunca, nunca é tarde demais para começar de novo. Comenta aqui embaixo: a transformação é possível, para que eu saiba que você chegou até o final desse vídeo e vou marcar seu comentário com um coração especial. E se a história de Helena e Patrícia te emocionou, eu tenho outra ainda mais surpreendente para compartilhar com você. É só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e eu te conto tudo. Um grande abraço e até a próxima história emocionante. Tchau, tchau.